Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1. Aos Hebreus, capítulo 1. Eu vou esperar que todos os irmãos encontrem, para que eu possa ler 3 versículos no capítulo 1 e 3 versículos no capítulo 2. Glória a Jesus. Aos Hebreus, capítulo 1. Aos Hebreus, capítulo 1. Aleluia. Graças a Deus. Capítulo 1, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus na minha tradução: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora o capítulo 2, o versículo 1 também. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos agradecidos a Ti, pela oportunidade que temos de estar diante da Tua palavra nesta noite. O Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que fala, é o Senhor que revela. Que o Senhor possa revelar nesta noite a Tua palavra ao Teu povo, para que cada um de nós possamos receber um alimento e sairmos daqui alimentado, mais confortado e com a esperança maior da volta gloriosa do Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, podeis assentar. Antes, porém, eu quero dizer uma coisa interessante para os irmãos. A ocasião que está escrito falando aqui nesses dias, período de tempo, são muitas vezes chamados de dias. O tempo presente se chama o dia da salvação, o dia da salvação. Ele começou com o nascimento de Cristo e terminará com o seu retorno. Agora Deus fala por meio do Filho, o unigênito, o eterno, o resplendor da sua glória. O falar pelo Filho supera todo o falar anterior de Deus, como Ele falou, pelas pregações, sinais e milagres. Nunca ninguém falou como Ele. Ninguém pode fazer os sinais que Ele operou. Deus falou pela sua vida singular, pela sua morte expiatória. Agora o Filho fala por nós diante do Pai. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos nesta noite: é interessante nós sabermos que o Senhor Jesus Cristo, a missão dele foi verdadeiramente falar com o povo, trazer esperança para o povo, trazer esperança para a humanidade, que a humanidade não tinha nenhuma esperança mais, e ele veio para trazer essa esperança. E não foi diferente dos dias que Jesus caminhou na terra. Hoje, nos nossos dias, o povo já quase não tem esperança de mais nada. A única esperança que o homem e a mulher pode ter é que o Senhor Jesus Cristo tem condição e está falando através da sua palavra para nós, que nós temos uma esperança, que nós podemos acreditar que Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Se nós olharmos para o texto que nós lemos,
convicção que nós temos que Deus falava com o povo antigamente. Muitas das vezes nós queremos e até gostaríamos que Deus mandasse um anjo para falar conosco novamente, como falou no tempo antigo. Só que Deus não está mandando mais anjos, porque Ele mandou o seu próprio Filho para falar por Ele. E Jesus falou de uma maneira que hoje tem notícia no mundo inteiro do que Jesus foi feito. Até hoje, o cientista quer descobrir alguma coisa de Jesus, daquilo que Ele fez. Só que eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Jesus fez, Jesus faz e Jesus continuará fazendo até a volta dele. Aleluia! É isso que nós devemos entender nesta noite. Que Ele está dizendo: olha, eu falei, agora aqueles que ouviram estão falando. Sabe o que Pedro e João falou? Não podemos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 3, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos. Às vezes nós começamos a esquecer. Quando a dificuldade bate na nossa porta, esquecemos de ouvir e de acreditar naquilo que Deus falou anteriormente. Mas não devemos esquecer. Por isso é que eu estou dizendo nesta noite, para que em tempo algum nos desviemos dela. Já na parte segunda aqui da leitura que eu fiz, diz assim: olha, portanto, convém nos atentar com mais diligência. Atentar com mais diligência. Quando diz diligência, diz com mais atenção, com mais vigor. Porque muitas das vezes nós não prestamos atenção naquilo que Deus quer falar conosco. Às vezes nós estamos na casa de Deus, Deus tem uma palavra especial para nós. Às vezes aquela palavra é lançada, é uma profecia através do pregador. E nós, às vezes, por uma falta de atenção, não ouvimos aquilo que Deus quer falar conosco. Mas o próprio Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. É interessante que aqui começou Deus falando. Se nós buscarmos lá no princípio, Deus falou com Adão, Deus falou com Samuel, Deus falou com Davi. Mas depois diz a palavra que o Senhor Jesus falou, e aqui está registrando que Ele falou de muitas maneiras, com maravilhas, com milagres. Até hoje se cantam milagres do Senhor Jesus Cristo. Os cantores, os compositores, que quando quer fazer um hino que faz sucesso, ele canta os milagres que Jesus fez. Quando canta o milagre que Jesus fez, o povo fica atento, porque o povo está necessitando de algo na sua vida para que ele tenha esperança. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que é importante que estejamos atentos àquilo que Jesus Cristo falou. Olha, queridos, muitas das vezes nós gostamos de ouvir A, B ou C, mas esquecemos de ouvir Jesus. Mas Jesus está aqui nesta noite e Ele quer falar contigo. Aleluia. Não que eu falarei, mas através da sua palavra. Aleluia. Vamos à frente aqui. Veja bem, uma das razões que o escritor de Hebreus destaca a superioridade do Filho de Deus e da sua revelação sobre os profetas e sobre os anjos. Ele é superior. É enfatizar diante dos que experimentam a salvação em Cristo, que devem levar muito a sério o testemunho e doutrinas originais de Cristo e dos apóstolos. Por isso devemos dar muita atenção à palavra de Deus, ao nosso relacionamento com Cristo e à direção do Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, há poucos dias nós falamos aqui sobre os dons do Espírito Santo. Os dons que o Espírito Santo transmite através do homem. Ele fala através do homem. O homem não tem dom, mas o dom é do Espírito Santo. E diz que o Espírito é o mesmo que faz todas as coisas. Mas o homem e a mulher que tem o Espírito Santo, ele age diferente, ele caminha diferente, ele tem uma vida diferente. E é sobre isso que nós estaremos falando nesta noite. Sobre o entender e o buscar a palavra de Deus.
A negligência que aqui está falando, devemos buscar com mais atenção, devemos buscar com mais diligência. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Eu acredito que aqui, eu não sei se os militares estão aqui. Quando uma equipe ou uma patrulha sai em diligência, ele sai com muita atenção naquele objetivo que ele vai fazer. Ele não liga para outras coisas, mas ele vai com muita diligência naquele sentido. E é exatamente isso que o escritor está dizendo aqui aos Hebreus. Olha, presta bastante atenção naquilo que Jesus Cristo falou, e os que ouviram estão falando, e nós estamos aprendendo, e estamos continuando a falar. O importante é que nós não podemos calar nunca, nem deixar de falar. Nós temos que continuar buscando, olhando, atentando e falando a palavra de Deus. A negligência, o descuido ou a falta de interesse é desastroso. O crente que por negligência desconhece a verdade e os ensinos do Evangelho, corre o grande risco de ser arrastado rio abaixo, além do porto seguro, onde não há mais segurança. Assim como todos os endereçados de Hebreus, todo cristão é tentado a tornar-se indiferente para com a palavra de Deus. Por causa do descuido e desinteresse, é fácil começarmos a prestar menos atenção às advertências de Deus. Cessamos de perseverar nossa luta contra o pecado e aos poucos desviamos do Filho de Deus, Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? É exatamente o que está escrito nesses 2 primeiros versículos. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós de tão grande salvação? E é exatamente isso. Nesta noite é que eu quero dizer para os irmãos, nesta noite, sobre esta tão grande salvação. Eu quero falar nesta noite sobre as 4 bênçãos da salvação. 4 bênçãos. Primeira, regeneração. Segunda, adoção. Terceira, santificação. E por último, a glorificação. Eu quero dizer para os irmãos que a regeneração já aconteceu na nossa vida, que a adoção já aconteceu na nossa vida, que a santificação a cada dia está acontecendo na nossa vida, mas nós temos a esperança da glorificação. Eu quero dizer para os irmãos que é importante. Quando Jesus estava pregando, ele falou, lá no livro do Evangelho de João, João escreveu, no capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse é exatamente o regenerar de Deus. O homem, ele caminha sem rumo, ele não sabe, ele não está enxergando à frente, ele está caminhando. E segundo a palavra de Deus, se ele não tiver um encontro com Cristo, se ele não for regenerado, ele vai cair no abismo. O abismo onde está preparado para o inimigo, que diz a palavra de Deus, para o diabo e seus anjos. E o homem, por falta de conhecimento, ou por falta de atenção à palavra de Deus, ou por falta de buscar a presença de Deus, ou por falta de aproximar-se de Deus, ele começa a caminhar. Mas lá na frente ele encontra com o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus fala: filho, não, o caminho não é este, eu tenho um outro caminho para você. Ele vai caminhando. Quando ele encontra com Jesus, ele dá meia volta e começa a segurar na mão de Jesus. Jesus segurar na sua mão, ele vai regenerado, a sua vida muda. As pessoas olham nele e falam: olha, este fulano não é aquele mais, este homem não tinha valor, mas agora ele tem valor porque foi regenerado através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o Senhor Jesus nesta noite?
Aleluia. Você foi regenerado, você foi transformado e agora você está caminhando um caminho diferente. Não é aquele caminho que não tem mais esperança, é aquele caminho que não tem mais atenção. Você está tendo atenção, você está tendo diligência, você está na casa de Deus. Às vezes você não tirou um período no dia para ler a palavra de Deus, mas Deus trouxe você nesta noite aqui para dizer assim: olha, presta atenção aí que eu tenho algo para te falar nesta noite. Quando nós voltamos para Deus, para o Senhor Jesus, que aqui já disse que Ele pregou de muitas maneiras e que fez muito milagre, tem hora que nós pensamos que o milagre tem mais valor do que a salvação. Tem hora que nós pensamos que buscamos até um milagre. Mas só dizer uma coisa para os irmãos. Os irmãos lembram daquela passagem de Mateus, onde Jesus Cristo estava reunido com a multidão. E a multidão o cercava. Diz que ele estava na sinagoga ensinando e não podia chegar a aproximar ninguém dele. Mas tinha alguém que queria chegar perto dele. Alguém queria algo da parte dele. Alguém queria receber um milagre da parte de Deus. Diz a palavra de Deus que aquele homem não andava. Você já pensou a dificuldade de uma pessoa que não anda, que anda pelas mãos dos outros, aproximar de Jesus, onde Jesus está? Aonde Jesus está, a multidão está presente. E diz que ele estava na sinagoga. E aí aquele aleijado chegou carregado, não por uma pessoa, mas segundo a palavra, por 4 pessoas. Chegou, como é que faz para entrar 4 pessoas carregando? Uma pessoa para ir na presença de Jesus. Como é que passa 4 carregando mais um? Tem jeito não, você vai ficar sem sua bênção. Mas quem espera em Jesus, quem busca Jesus, não importa a dificuldade. O que eu quero dizer nesta noite aqui para os irmãos é que às vezes a dificuldade é tão grande, você está pensando: eu não vou chegar perto, tem muitos na minha frente. Mas se você buscar um jeitinho, você vai chegar, e o milagre vai chegar na sua vida. E eles falaram: não tem jeito não. Mas aquele já falou: tem. Como é que nós vamos fazer? O povo não deixa nós passar. Mas se vocês chegar aqui na parede, vamos subir aqui, vamos pôr 4 escadas aqui, vamos pôr 2 de cá, 2 de lá, me carrega até lá, vamos me subir no telhado, aleluia, vamos subir no telhado, vamos tirar a telha aqui, vai vir chuva não, vai se chover, nós vamos molhar junto, mas eu quero ver Jesus. E diz a palavra de Deus que eles abriram o telhado e desceram aquele aleijado na presença de Jesus. E diz a palavra de Deus, Jesus ficou admirado. Jesus ficou feliz com aquele homem. Jesus admirou da fé daquele homem e falou para ele: meu filho, os teus pecados te são perdoados. Muitas das vezes, queridos, nós queremos um milagre físico, mas neste atentar aqui da palavra de Deus, com mais diligência, Jesus está falando dessa maneira: meu filho, preste atenção na salvação que eu tenho te proporcionado, preste atenção na regeneração que eu fiz na sua vida, preste atenção que você não tinha esperança, você não sabia para onde ia, mas hoje você tem uma esperança. Qualquer pessoa que falar com você, você fala assim: olha, eu tenho uma esperança de morar com Deus eternamente. E diz a palavra de Deus que aquele povo começou a acusar Jesus: quem é esse que pode perdoar pecado a não ser Deus? Só Deus pode perdoar. E ele falou: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a você eu te digo: levanta, toma a tua cama e vai embora. Levanta a tua cama e anda. Aquele homem não precisou de ninguém para carregar, mas agora ele levantou, já pegou a sua tralinha e começou a andar. Ele falou assim: eu penso que ele saiu empurrando um e outro: dá licença que quem me curou foi Jesus, dá licença que eu vou embora agora. E foi passando, porque Jesus fez um milagre na vida dele. Mas o maior milagre foi ser perdoado dos seus pecados. E é exatamente isso que nós estamos falando nesta noite aqui. Lembre, queridos, você foi perdoado pelos seus pecados, agora você foi regenerado, a sua vida transformou, você tem uma vida diferente para andar com Cristo. E eu digo isso aqui com muita propriedade. Quando nós estamos aqui na casa de Deus, que todos professam a mesma fé, é fácil ser crente, é gostoso, nós sentimos a presença de Deus. Mas quando nós estamos lá longe, sozinhos, às vezes nós envergonhamos de Jesus.
Às vezes não temos coragem de dizer aquilo que somos. Às vezes não confessamos a fé que nós temos. Mas aqui está dizendo que nós devemos falar daquilo que temos ouvido. Nós não podemos envergonhar. O próprio Jesus diz assim, olha, aquele que me confessar diante dos homens, não é confessar diante da igreja não. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai. Aleluia. Vamos mais à frente um pouquinho. Regenerado, transformado, mudado. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 3:5 diz, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu, ou no reino de Deus. Tito 3:5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua grande misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo. O homem é renovado, o homem é transformado, ele muda de vida. É interessante. E quando passa algum tempo que a gente já serve ao Senhor, a gente dá uma olhadinha de vez em quando para trás, lembrando do dia que aceitou Jesus. E é bom até lembrar o dia que aceita Jesus. Porque você aceita Jesus, você é transformado, você é regenerado, mas às vezes algo do ser humano continua no seu coração. E eu não canso de lembrar, eu tinha uma preocupação em descer as águas. Quando eu aceitei Jesus, eu queria batizar, mas eu não queria batizar perto de muita gente. Eu queria fugir para batizar. Eu queria ser batizado longe. Eu tinha uma preocupação. Eu tinha um irmão muito custoso. E na minha cidade tinha um local que os crentes faziam batismo. E lá chamava Poço do Pentecoste. E naquele poço os crentes faziam os batismos ali. E meu irmão era muito custoso e ele ia. E ele não era crente. Ele ia para rir, para jogar pedra nos crentes. Não sabia ele que Deus tinha um compromisso com a minha família também. E eu tinha uma preocupação. Se eu fosse batizar e alguém visse eu batizar e risse de mim, porque eu estava descendo as águas, eu ia sair do batismo e ia lá conversar com ele. Eu ia tirar satisfação com ele. Este era o meu pensamento. E eu cheguei no meu pastor. Pastor, vai ter batismo em tal lugar. Eu gostaria que o senhor me levasse para me batizar lá. Naquele tempo não tinha esse passar a mão na cabeça não. A palavra era um pouco firme. Ele falou para mim, eu não enterro defunto que ainda não esteja bem morto. E foi isso que ele falou para mim. Eu fiquei calado. É desse jeito. A palavra é firme. Só que eu não entendia ele. Ele estava preparando uma grande festa para o nosso batismo. Só aqui no campo, aqui em Vila Nova e em outros campos aqui em Goiânia, de batizado daquele dia, nós temos 3 pastores. Tem eu, tem o pastor João Batista da Vila União e tem o pastor Telmar. Foi batizado tudo naquele dia. E ele estava preparando uma festa muito grande, eu não sabia, mas eu queria sair fora. E a sede foi com a banda de música, uma banda muito grande. Nós fomos batizar no rio. O rio ficava mais ou menos 1 quilômetro da igreja. E nós vestimos as capas brancas. E nós descemos em desfile, um atrás do outro na rua. E eu olhando de um lado e do outro. A banda tocando. O povo, um número tão grande na rua, olhando. E eu olhava para um, eu olhava para outro. Via um chorando, via um falando, não é possível. E eu olhando, se rir de mim, eu vou conversar com ele. Na verdade, queridos, eu fui, desci as águas, ninguém sorriu de mim, mas todos glorificaram a Deus porque pensavam que eu não ia batizar. Eles deram para mim 1 mês, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, mas o Senhor Jesus Cristo me
deu a oportunidade de eu ser batizado. E eu fui batizado, vesti uma camisa nova, uma calça nova, pus uma Bíblia e fui para a igreja. O irmão me chamou, vamos ali para a praça, vamos dirigir um culto ao ar livre. E ali na praça eu pude testificar do poder do Senhor Jesus Cristo na minha vida. É por isso que eu sou feliz com Jesus. Nós pensamos de uma maneira, mas Ele projeta diferente para a nossa vida. Ele tem algo diferente para a sua vida. Você está pensando como humano, mas Jesus está dizendo, pensa como espiritual, porque você é espiritual. Eu sou espírito e eu tenho virtude para te dar. Eu tenho algo diferente, sobrenatural para te dar. Deus dá a sobrenaturalidade para a sua igreja ficar confiante que você foi regenerado e recebeu a salvação na sua vida. Vamos à frente, aleluia. Falei sobre a regeneração. A primeira bênção, a segunda bênção, adoção. João 1, 11, 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você agora pode dizer para o seu irmão que está do seu lado, você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O Senhor me adotou. O Senhor me adotou e falou que eu sou filho dele agora. E aqui no início eu não sei se os irmãos notaram que Jesus falou que ele era herdeiro e que nós agora somos co-herdeiros de Cristo, irmão de Cristo. Você é irmão de Cristo agora. Porque se nós olharmos lá para Mateus, no capítulo 3 lá, diz que Deus só tem um filho, só um filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Mas se você sair fora que Deus só tem um filho, todo mundo quer dizer que é filho de Deus. Não, são criaturas de Deus. Mas você que está aqui na casa de Deus, você foi adotado por Deus e registrado, o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Vê o que está escrito lá em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu disse aqui que não tem como. Uma pessoa que preste atenção na palavra, que atente para a palavra, vive uma vida diferente da de Deus. Não, ele é guiado pelo Espírito, e o Espírito diz assim, olha, teus ouvidos, está lá Isaías capítulo 30, versículo 21. Os teus ouvidos ouvirão uma voz por detrás de ti dizendo, este é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se você fala assim, não, eu acho que o Espírito Santo nunca falou comigo, não. Mas se você for pisar em algum lugar que o povo de Deus não pode pisar, você vai dizer, mas por que eu estou aqui? Aqui não é meu lugar. Aqui não é lugar daquele que serve a Deus, mas o lugar que serve a Deus, há a presença do Espírito Santo e você é luz nas trevas. Vamos mais à frente. Olha aqui, Gálatas 4:6. E porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. O termo Abba é aramaico, significa pai. Era a palavra que Jesus empregava quando se referia ao Pai Celestial, ou seja, papaizinho do céu. A combinação da palavra aramaica, Abba, com a palavra grega que significa pai, expressa a grande intimidade, a profunda emoção, o anelo, o afeto e a confiança mediante aos quais o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus. Dois sinais determinantes da obra do Espírito dentro de nós são o nosso apelo espontâneo a Deus como Pai e a nossa obediência espontânea a Jesus como nosso Senhor. Obedecer a Jesus não é obedecer a homem. Obedecer a Jesus é ter uma vida na presença do Senhor. Muitas das vezes alguém pensa assim, não, quem falou foi o fulano, mas ele está falando inspirado pela palavra de Deus. É por isso que o crente tem que ter um compromisso diferente com Deus.
O crente não pode ter uma vida de qualquer maneira. Ele tem que ser moldado pela palavra para que ele possa entrar no céu. Não adianta eu querer entrar no céu da minha maneira, porque o céu pertence ao Senhor. E Ele vai dar a quem Ele quiser. Tem vezes quando eu olho assim, e nós começamos a fazer pré-julgamento. Mas o Senhor Jesus Cristo é tão sábio, é tão grande na sua sabedoria, que lá no Sermão da Montanha Ele está dizendo assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados. A primeira coisa. Depois ainda Ele fala assim, olha, você que gosta de julgar, antes de ver o algueiro ou o cisco que está no olho do teu irmão, o que Ele manda fazer? Tira a trave que está no teu. Se nós olharmos para a palavra de Deus, é um termo assim até que parece pesado. Por quê? Porque, irmãos, a gente julgar para condenar é fácil demais. A gente só de olhar numa pessoa, a gente nem conhece o coração daquela pessoa, a gente não conhece aquela pessoa, e a gente começa a dizer, essa pessoa não pode entrar no reino do céu não. Mas nós devemos olhar assim e falar, Senhor, eu não conheço nada, mas o Senhor conhece tudo. Se nós olharmos para a aparência, até o profeta de Deus, que tinha uma intimidade grande com Deus, ele teria errado. Ele chegou com o cálice do unguento, com o cálice do azeite. Quando Deus mandou ele ungir o rei, ele pegou o cálice e o primeiro que ele viu tinha uma aparência tão bela, uma aparência tão forte, é esse o rei, e já foi rapidamente para ungir. Mas Deus falou, não unja, não unja. Senhor, mas que homem bom para ser rei é esse que o Senhor está rejeitando? Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Muitas das vezes nós não conhecemos as pessoas, nós estamos prontos a julgar, mas você não conhece, você vê só a aparência. O que eu quero dizer para você nesta noite, não olha a aparência de ninguém, mas dá uma olhadinha para Jesus. Jesus amou todos de mesma maneira, e Ele te ama também. Ele quer que você tenha uma visão diferente, que você tem que amar o teu irmão, porque todos nós agora fomos adotados por Deus, e nós somos irmãos um do outro, e temos que ver que Deus está na vida do nosso irmão. Aleluia. Vamos à frente. Glória a Jesus. Vamos falar um pouquinho da santificação. Eu estou indo à frente, bem rápido, porque eu já falei da primeira. Regeneração, nós fomos regenerados. Falei da segunda, adoção, nós fomos adotados. Falar da terceira, a santificação. Quando nós falamos da santificação, muitas pessoas não gostam. Quando nós falamos dos milagres que Jesus fez, como diz aqui no texto que eu li, que Ele pregou a sua palavra de várias maneiras, que Ele pregou a sua palavra através de milagres, e que Ele pregou a palavra conversando, e que faz milagre, a gente alegra. Mas quando nós falamos que aqui como escaparemos nós de tão grande salvação, e que estamos falando das bênçãos da salvação, às vezes quando chega na santificação, aí a gente podia falar, vamos pular esse trecho aí. Por quê? Porque não queremos viver uma vida organizada, uma vida de intimidade com Deus. Queremos viver uma vida dizendo, eu sou evangélico, mas não quer ter um compromisso com Deus. Agora, para a santificação, nós temos que ter um compromisso mais sério. E às vezes, para ter este compromisso mais sério, nós vamos encontrar algumas dificuldades. Primeira coisa,
Se você começa a fazer a vontade de Deus, você vai ter algumas dificuldades. O inimigo não quer que você faça a vontade de Deus. Ele quer que você distancie de Deus. Quando você começa a melhorar na presença de Deus, vem algo, Ele vai jogar algo na sua vida, no seu lar, na sua família, para você distanciar de Deus. Mas se você levar uma vida de santificação, é o que alguns têm sido, mas às vezes sido lavado, mas às vezes sido santificado, mas às vezes sido justificado, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Está lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 11. É a primeira parte da santificação. Eu quero dizer para os irmãos, que o homem sozinho, ele não pode se santificar. Ele precisa de aproximar a Deus. Às vezes nós não temos a visão. E é exatamente esta visão é que nós precisamos de ter, para que nós possamos guerrear contra o nosso inimigo. Quem está em guerra, não guerreia sem arma. Para você guerrear, você tem que ter arma. E aí você poderia me perguntar nesta noite, e o crente tem arma? O crente tem arma. O crente não está desarmado. O crente tem arma. Qual que é a arma do crente? Ou quais são algumas das armas do crente? A primeira arma que o crente tem. Os irmãos sabem que o que é que Jesus fez para que nós tivéssemos uma arma? Ele derramou seu sangue inocente. Então a primeira arma que o crente tem é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não tem arma mais poderosa. Porque se você olhar na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo de número 7, está escrito: mas, aí vem a santificação aqui, ó. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Para santificar, você tem que ficar livre do pecado. Para ficar livre do pecado, você precisa do sangue de Jesus Cristo. É a primeira arma. Você não está desarmada. Você não está desarmado. Jesus derramou o seu sangue e falou: aquele que crê em mim terá vida e terá com abundância. É exatamente isso que faz parte da santificação. É o modo que você vive. Você diz assim, ó: se eu andar na luz, como Ele na luz está. É aquilo que eu falei: temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aquele moço que eu falei há poucos instantes, Jesus não tinha derramado ainda o sangue, mas Jesus falou e a palavra de Deus cumpriu na vida dele. Para nós Ele pregou com o derramamento do seu sangue, e agora através do seu sangue nós temos santificação através do seu sangue com Deus. É interessante. Qual é a outra arma que o crente tem para lutar contra o inimigo, para que ele santifique a sua vida? Eu não sei se os irmãos lembram, lá no 2º livro de Reis, no capítulo 16, quando Eliseu estava em uma guerra, ele simplesmente falava para o rei não ir lutar, e o rei lá quis prendê-lo, e o rapaz que trabalhava com ele falou, quando viu o exército que ia prender Eliseu, falou: meu Deus, o que é que será de nós aqui? O que é que Eliseu fez? Eliseu orou: Deus, abra os olhos dele para que ele veja os teus exércitos. O crente tem a segunda arma, que se chama oração. Primeiro, o sangue de Jesus. Depois você vai orar. Só que tem um detalhe muito importante. Tem gente que ora muito, mas não vigia nem um pouquinho. O próprio Jesus diz assim, ó: vigiai e orai. São as armas para que nós tenhamos uma vida santificada diante de Deus. São armas para que tenhamos uma vida santificada diante de Deus.
Não adianta eu querer se santificar sozinho, mas nós podemos, através dos atos que nós temos. O primeiro ato, a primeira arma, Jesus deu. Agora, a segunda, é nós que temos que fazer. É nós que temos que buscar. Primeira oração. Segundo, qual que é a segunda arma? Não, a segunda arma é a oração. Agora, a terceira arma para o crente. O jejum. O jejum. O que é que Jesus falou? O povo chegou lá, estava com tanta autoridade, chegava, falava, expulsava demônio, curava enfermo e tal. Chegou no endemoniado lá e ele não obedeceu. O que é que Jesus falou? Esse aí precisa de jejum e oração para que ele possa entender. São armas que nós temos e que às vezes nos dias atuais estão ficando no esquecimento. São armas que o homem precisa e a mulher precisa. São coisas que estão acontecendo na nossa vida. Às vezes alguém é usado para fazer algo e Deus usa. E aí nós começamos a idolatrar aquela pessoa. Esquecemos que ele está fazendo é porque Deus está dando autoridade para ser feito. E que todos nós podemos fazer, dependendo da nossa vontade e da nossa confiança em Deus e de buscarmos a presença de Deus. Ainda tem uma arma muito poderosa ainda. Qual que é a outra arma? O nome de Jesus tem poder. O nome do Senhor Jesus, nós falamos aqui que Ele é poderoso. Mas ainda nós temos uma espada. Crente não luta sem espada. E a espada do crente é uma espada poderosa. E a espada do crente não é dele. A espada do crente é do Espírito Santo. A espada é a palavra de Deus. Queridos, quando nós usamos esta palavra alimenta, essa palavra fortalece, essa palavra dá esperança, essa palavra muda o rumo de vida. Eu tenho uma palavra, ou um versículo na Bíblia, 2 versículos, aliás, de quando em quando eu gosto de lembrá-los. Está lá em Provérbios. A irmã Vânia testemunha que sempre eu falo esse versículo. Está lá em Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 20. Primeiro eu disse aqui que nós fomos adotados. Primeiro regenerados, segundo adotados, né? Primeiro regenerado, depois adotados. Quando eu digo adotados, eu tenho 2 referências bíblicas que eu gosto de falar pela adoção de Deus. Que está lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 20, que diz assim: a primeira coisa, filho meu. Quem não é adotado não é filho. Pastor Ribamar? Mas ele adotou, agora é filho. Filho meu. Olha, para o terceiro versículo que eu li aqui, pelo segundo versículo, devemos atentar com mais diligência, né? Filho meu, atente para a minha palavra. Atente para a minha palavra. Por que atentar para a palavra? Porque ela dá vida e é saúde para o corpo. Tem muita gente que quer saúde. Tem hora que eu olho alguns colegas, pastor Josué, companheiros de trabalho que eu tive, eu olho meus companheiros, está tudo doente, velhinho, feio. Eu falo, meu Jesus, que é isso? Mas a palavra dá saúde para o corpo. Enquanto nós tivermos algum vigor, Deus vai dar saúde para que nós continuemos a falar a palavra de Deus. E depois diz assim, medite nela de dia e de noite e as guarde lá no guarda-roupa. Não, guarde no meio do teu coração. O mancebo disse, mancebo, guardei
a palavra no meu coração para não pecar contra ti. O santo não peca. Mas acontece às vezes de dar um tropicão, algum pecado, o próprio Jesus está dizendo através da sua palavra. É bom que não pequeis, mas se pecarde, tem um advogado no céu, o Senhor Jesus Cristo, que já pregou, que já falou, mas continua agora falando e te defendendo diante de Deus. Aleluia! Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Você pode glorificar, porque Jesus continua falando e te defendendo. Jesus falou para você e está mandando o Espírito falar, mas está lá diante do Pai. Diz a palavra que ele subiu, sentou à destra de Deus Pai e está intercedendo por você diante do Pai. Aleluia! Esta é a esperança do crente. Você pode continuar esperançoso. Não perca as esperanças não, porque você está mudando de vida. Cada dia você está santificando mais. É caindo aqui, levantando ali, mas olhando para Ele, sabendo que Ele está te justificando diante de Deus. Te justificando. Ele é o teu advogado. Ele é o teu ajudador. Você pode usar as armas que você tem. Você pode usar o sangue de Jesus. Você pode usar a oração. Você pode usar o jejum. Você pode usar o nome de Jesus. Você pode usar a palavra. Mas saiba que Jesus é o poderoso que te chamou. É o poderoso que te adotou. Aleluia. Che canta labastério, onde ela barraia. Aleluia. Glórias a Jesus. Ora, amados, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O temor não é aquele temor, não, eu não vou fazer não. Eu não vou fazer porque eu amo a Jesus. Muitas das vezes nós queremos fazer por medo. Não, não faça por medo, mas faça por amor ao Senhor Jesus Cristo. Lembre-se do sacrifício que Ele fez. Lembre-se daquilo que Ele é na sua vida, da esperança que Ele tem trazido para o seu coração. E por último, eu falei da primeira bênção, regeneração. Eu falei da segunda bênção, adoção. Eu falei da quarta bênção, santificação. E vou falar da última bênção, a glorificação. A regeneração já aconteceu na nossa vida. A adoção já aconteceu na nossa vida. A santificação está em um processo que está acontecendo na nossa vida. E a glorificação vai acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos prestaram atenção no que eu falei? A glorificação vai acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui o que está escrito lá em Filipenses. Eu quero até que os irmãos abram sua Bíblia aí para você ler. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo fraco, o nosso corpo doente, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Esta é a esperança da igreja do Senhor aqui na terra. É de que um dia ela vai ser glorificada. É que um dia ela vai ter um corpo diferente. É de que um dia ela vai ter um corpo eterno, Morribamá. E que o choro, a lágrima, a dor, a morte, os velórios ficarão tudo aqui. Mas lá é só alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia! Fique de pé, por favor.
Essa é a alegria da igreja. A igreja vai ser glorificada. Eu quero dizer para os irmãos, eu acredito que não demorará muito. Os dias são terríveis, os dias são maus. Nós vemos barbáries de todas as maneiras, mas a igreja está esperançosa de morar no céu. Faça um compromisso nessa noite, meu querido, minha querida, de santificar na presença de Deus, para você ser glorificado na volta do Senhor Jesus Cristo. Não adianta nada estarmos aqui e levarmos uma vida de qualquer maneira e não termos esperança, mas a igreja de Deus está esperançosa. Nós vamos ser glorificados, nós vamos ser transformados e vamos morar com o Senhor eternamente. Essa é a promessa. E a promessa quem fez foi o Senhor Jesus. Não é o homem que faz, mas é o Senhor Jesus. Eu quero dizer para os irmãos, quando eu venho à tribuna e trago e venho buscar na palavra uma palavra como esta, eu não só estou transmitindo uma palavra para os irmãos, mas eu saio daqui com as forças renovadas, sabendo que a nossa esperança ainda continua de pé. Eu quero dizer para os irmãos, para permanecer muito tempo não é fácil, mas quando nós olhamos para a palavra, a gente fala: Senhor, está valendo a pena eu ser fiel a Ti, está valendo a pena eu continuar com o Senhor. Que muitas das vezes chega a determinado momento que a gente fala: vou desistir. Mas eu quero dizer para os irmãos: não desista não, porque a esperança é maior. A esperança é maior. Você já foi regenerado, você já foi adotado, você já está sendo santificado a cada dia. Mas ainda falta você ser glorificado. Espera, porque Deus vai te glorificar. Na volta de Jesus, não tem problema se partirmos aqui dessa vida não, mas saiba que você vai ressuscitar e vai ser glorificado para morar com o Senhor. Agradeça a Deus nessa noite, por você ter sido regenerado, por você ter sido adotado, por você ter sido santificado e estar santificando. Mas agradeça a Deus, porque um dia o Deus vai te glorificar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nesta noite glorificando o Teu nome. Estamos aqui nesta noite alegre com a Tua palavra. A Tua palavra enche o nosso coração. A Tua palavra enche as nossas vidas de esperança, de esplendor, ó Pai. Quão maravilhoso será a Tua igreja chegar glorificada até as nuvens para encontrar com o Teu Filho Jesus. Essa é a nossa esperança. Fortalece a esperança da igreja nesta noite. Fortalece a fé da Tua amada igreja, ó Pai, para que os crentes possam verdadeiramente viver uma vida de santificação, viver uma vida na Tua presença, uma vida de esperança de entrar no céu. Fale, Senhor, cada dia conosco. Nós estamos te pedindo em nome de Jesus Cristo, sabendo que o Senhor está com cada um de nós. Céu, lugar Aleluia. de paz, onde É para lá você que eu quero ir. vamos Aleluia. morar. Aleluia. Céu, lugar de paz, onde em breve irei morar. Em Ti não há tristeza, é só alegria sem cessar. Céu, és o meu sonho, eu bem sei que Tu és real. És o fim das minhas lutas, do meu sofrimento, ponto final. Céu, sofrer, sem mais chorar. Céu, eu vou embora para o céu, sair deste mundo pra não mais voltar. Levanta a mão, só os que vão.
só os que querem para lá. Muito breve a trombeta soará, e nós seremos glorificados para morar no céu eternamente. Céu onde jamais caluniado eu serei. No céu não há falsidade, dores e lágrimas eu bem sei. Céu onde não há coração ferido nem aflição. Céu, lugar de descanso, onde Jesus mora, divinal mansão. Céu, lá no céu irei viver, sem mais sofrer, sem mais chorar. Eu vou embora para o céu, sair deste mundo pra não mais voltar. Céu, lá no céu irei viver, sem mais sofrer, sem mais chorar. Céu, eu vou embora para o céu, sair deste mundo pra não mais voltar. Eu vou embora para o céu, sair deste mundo pra não mais voltar.